E a proposta do Evangelho de João é justamente que a gente reconheça Jesus como eu sou. E nós, como pessoas que precisamos ter uma fé verdadeira na morte, ressurreição e exaltação de Cristo Jesus. O enredo do Evangelho de João é justamente esse: uma necessidade de uma fé viva, de uma fé verdadeira, que acredita que esse Deus se fez carne, uma fé que é trabalhada num Deus que habitou no meio de nós, que tabernaculou, de um Deus que morreu, mas de um Deus que ressuscitou e exaltado está. Esse Deus se chama Jesus Cristo. Esse evangelho é dividido em 3 partes. Primeira parte, Jesus se auto-revelando em palavras e atos, Jesus curando, Jesus fazendo milagres, Jesus operando sinais e maravilhas. A segunda parte fala sobre, do capítulo 11 ao capítulo 12, do rei e servo sofredor. E depois fala da auto-revelação de Jesus na cruz e a sua exaltação. Esse texto é um texto mais difícil de se pregar. Ele aparentemente parece ser um texto muito fácil. Você vai ver esse texto até nas boleias de caminhão, aquela parte de baixo do caminhão. Quando você fala em petição, você vai ver isso se tornando muito jargão. Só que esse texto, na minha opinião, é o texto mais difícil de se pregar em toda a Bíblia. Ele parece ser um texto simples, e realmente ele é um texto simples, mas ele tem uma profundidade tão grande. Ele tem uma profundidade tão grande, que somente o Espírito Santo pode fazer com que eu e você nessa noite alcançamos a profundidade desse texto. E o objetivo da mensagem nessa noite é que o Espírito Santo coloque no nosso coração, que Ele revele ao nosso coração o que já está no texto. Não existe uma nova revelação, aquilo que vai ser revelado é o que já está aqui dentro no texto. Que nós enxerguemos o que está aqui no texto. Que nós venhamos enxergar o que Jesus quis dizer com isso. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Bom, o texto, a priori, ele nos dá a entender que o pedido é algo muito banalizado, é ou não é? E é o que acontece realmente na fé. Quando a gente fala de pedido a Deus, a coisa se torna muito banalizada. De uma forma geral, pedir tem se tornado algo banalizado. Por que tem sido banalizado? Porque nem sempre quem pede para glorificar a Deus. E nem sempre quem pede leva em consideração se aquilo que ele está pedindo é prejudicial para a própria vida dela. A maior parte dos nossos pedidos são egoístas. E graças a Deus que Ele é poderoso, que não atendeu muitos dos nossos pedidos. Graças a Deus que Deus não te ouviu em muitos dos seus pedidos, porque talvez se Deus tivesse te ouvido em algum pedido que você fez, você não estaria aqui hoje. Pastor, que coisa mais contraditória, graças a Deus porque Ele não ouviu um pedido. Tudo que eu queria que Ele tivesse ouvido algum pedido meu. Aquele pedido, pastor, eu queria muito que Deus tivesse ouvido aquele pedido meu. Hoje eu entendo que a maior parte dos pedidos que eu fiz em 15 anos foram egoístas e teriam me destruído. Aí eu chego e digo,
Deus, muito obrigado porque o Senhor não me ouviu. Como é que você vai agradecer a Deus pelo fato dele não ter ouvido? É a maturidade de fé que você e eu precisamos chegar. E essa mensagem tem esse objetivo. E essa mensagem tem esse objetivo. Eu queria extrair duas questões aqui, somente duas. Essa série 145 sobre petições a Deus. A primeira lição que quero extrair é que a resposta da oração depende do caráter de Deus. Deus é santo. Deus é incorruptível. E nada que você peça a Deus não passa pelo critério do caráter dele. Porque se você pede alguma coisa a Deus, e o que você pede fere a santidade de Deus, fere o caráter de Deus, você pode ter certeza que aquilo não vai ser respondido. Tem pessoas que pedem coisas que não glorificam a Deus. E se não glorificam a Deus, ferem o caráter de Deus. É contrário à própria vontade de Deus. Por isso que existem muitas orações que não são respondidas. Primeiro, porque elas não passam pelo critério do caráter de Deus. Deus é santo. Deus não é igual a um político que se corrompe. Deus não precisa da nossa barganha. Deus não precisa do homem. É nós que precisamos dele. Se você acha que Deus precisa de você, e sem você, em algum contexto, a coisa vai parar, engano seu. Deus não precisa de mim. No dia que eu morrer aqui, sobe outro aqui e faz uma obra, faz algo melhor do que eu fiz. Se é que eu fiz. Faz e vai fazer muito mais, e a igreja vai continuar. Não existe isso. Não existe ninguém que é melhor que ninguém. Não existe ninguém insubstituível. Não existe isso. Quantas pessoas passaram antes de mim, que talvez disseram, rapaz, agora acabou, o negócio aqui está comigo. Quantas pessoas passaram antes de você e falaram a mesma coisa? Essas pessoas passaram, e você está aqui. Amanhã é outra pessoa que vai estar no seu lugar. Por quê? Porque Deus não depende de mim, de você, para fazer nada que Ele queira fazer. Deus é poderoso. E se Ele não fizer aquilo que Ele vai fazer nessa terra, através da sua vida, você pode ficar tranquilo que através de outra Ele faz. A resposta da oração depende do caráter de Deus. Depende da santidade de Deus. Muitos dos nossos pedidos são pedidos egocêntricos, egoístas, conforme Tiago, é para nós esbanjarmos os nossos deleites, os nossos prazeres, é para dizer para o vizinho, aí cara, você está achando que só tu tem aquele carro? Já viu aquela propaganda? O cara está lá lavando um carro, e o vizinho olha, e começa a discutir com a mulher, se roendo de inveja, porque o vizinho está com um carro muito belo. Muitos dos nossos pedidos é para dizer para a nossa família, está vendo aí, ó, quem é o meu Deus? Não, você não está querendo dizer quem é o seu Deus. Você está querendo dizer que você tem barganha com Deus. É diferente. Porque para as pessoas saberem quem é Deus, elas não precisam ver você numa casa melhor. Só de ver a transformação que foi feita na sua vida, que era do mundo, não valia uma cimbalena, assim como eu, e hoje é um servo de Deus, a melhor prova, a maior prova para se glorificar a Deus, é quando a pessoa te olha transformado. A melhor prova é quando Deus olha a gente transformado, nascido de novo, mudei. Estava conversando com o Wilson falando, rapaz, Michel, eu não era ninguém, eu era o homem mais vagabundo dessa cidade aqui. As pessoas me olham hoje e dizem, rapaz, mas que transformação foi essa? A maior prova do agir de Deus é quando Ele pega um
pobre pecador, igual eu e você, e transforma. Ô pastor, aquele carro vai glorificar a Deus? Vai nada. Aquela casa, pastor, me ajuda em oração naquele processo na justiça. Cara, quando vem com oração de processo na justiça, eu já fico com o cabelo em pé. Porque quando a pessoa ganha a causa, ela dá um chá de sumiço. Aí de repente você encontra a pessoa, e aí fulano? Pastor, Deus abençoou tanto, depois eu vou lá na igreja contar o testemunho. Aí eu vou fazer igual o pastorzão lá do Porta Estreita. Daqui a 10 anos, o senhor pode ir lá? Porque esse tipo de testemunho, a igreja não precisa ouvir. Vocês estão vendo o pastorzão lá do Porta Estreita, né? Eu sei que vocês estão vendo aquilo ali. Fala a verdade. De vez em quando eu vejo para pegar umas dicas com ele, né? Porque eu não sei que aquele miserável, rapaz, aquele cara aprendeu aquelas coisas. A resposta da oração depende do caráter de Deus. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Você acha que se conhece? Você acha que se conhece? Conhece não. Eu não me conheço. Pastor, me conhece? Conhece não. Por que a resposta da oração depende do caráter de Deus? Porque Deus te conhece mais do que você mesmo. Pastor, mas se eu receber aquilo, pastor, eu juro, pastor, que eu vou dar os 10% para a igreja. Pastor, se eu comprar aquele carro, eu vou passar na casa dos irmãos todo domingo. Essa é velha, né? Essa ilustração é velha. Conta outra aí, pastor. Pastor, se eu ganhar uma casa nova, eu vou pegar todos os irmãos que não têm casa e vou colocar na minha casa. Ô pastor, que brincadeira é essa? Pastor, eu quero uma casa bem grande, bem espaçosa, porque eu tenho muitos irmãos da igreja que não têm casa. Eu quero colocar tudo lá em casa para morar. É por isso que o Lula não ganhou nas primeiras campanhas que ele fez, né? Porque os crentes ficam falando assim, rapaz, o Lula é comunista, vai botar a gente para dividir as casas, a gente não quer dividir com ninguém. Os crentes são capitalistas. A resposta da oração depende do caráter de Deus. Segundo lugar, segunda e última. Qual o significado da oração feita em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus? O que significa orar no nome do Senhor Jesus Cristo? O nome de Jesus, primeiro, não é uma fórmula mágica. Porque a oração no nome de Jesus tem sido feita assim, em nome de Jesus. É como se fosse uma varinha mágica. Em nome de Jesus. Cara, em nome de Jesus, aquele marido daquela mulher vai ser meu. Rapaz, em nome de Jesus, a cabeça daquele gerente vai rolar, porque aquela vaga é minha. Essas são as mais diretas, mas existem muitos em nome de Jesus que não passa do teto, que o anjo nem colhe. Não, esse aí eu não vou levar não. Tem uma triagem, né? Abre aspas, tá? Porque está filmando e está transmitindo ao vivo, abre aspas. Aqui é... Tem oração que o anjo nem leva. Ele fala assim, não, cara, essa aí não dá para levar, não. Essa aí... Não, isso aí não, isso eu não vou levar, não. Não levo, não. Rapaz, isso é uma afronta. Isso é uma... Tem anjo nem nada, não precisa de anjo para levar oração, não. Qual o significado da oração feita no nome de Jesus? Em nome de Jesus Cristo quer dizer que aquilo que solicitamos ao Pai está de acordo com seus desígnios e seu propósito. Em nome de Jesus, olha o que diz o texto, meu querido. Se você ler o texto direitinho, você vai entender. Nós temos um problema sério com a questão gramatical. E assim seja, o que for que vós pedirdes, em meu nome, isso eu farei. O que a sentença está querendo dizer? Pedirdes em meu nome. O texto não está dizendo para que você diga, em nome de Jesus, eu vou fazer isso. O texto está dizendo o seguinte,
conforme Jesus, eu vou fazer isso. Conforme Jesus. Conforme Jesus envolve a primeira lição. E assim seja que o que for que vós pedirdes em meu nome, em nome dele, não é para ficar usando o nome dele como uma varinha mágica, não. Em nome dele é para usar o caráter, a vida e a obra dele. Em nome de Jesus é para usar aquela oração do Pai Nosso, oração modelo. Em nome de Jesus é para usar a oração que Jesus fez no Getsemane. Que seja feita a tua vontade acima de tudo, não a minha. Porque Jesus está declarando ali naquela oração do Getsemane, porque a vontade dele ali como homem tinha um caráter de egoísmo. Ele nos ensina ali que a vontade do homem é egoísta. Porque num afã, vamos ver, o cara quando aperta, a vida dele se torna o quê? Opa, vou tirar o meu de lado. Vou tirar o meu de campo. Vou sair de campo. O jogo está ficando pesado. Assim como vai ficar pesado se o Brasil pegar a Holanda. Holanda, pega o Brasil. Aí eu quero saber se aqueles caboquinhos jogam a bola mesmo. Porque quando o Neymar foi jogar aquele jogo do Santos contra o Barcelona, eu vi que Neymar não jogava era nada. Eu quero ver o Brasil enfrentando a Holanda. Ah, mas esse jogo eu não perco. Eu acho que eu vou até fazer aqui no salão de festa aqui. Eu quero ver se aqueles caboquinhos jogam mesmo. Qual o significado da oração feita em nome de Jesus Cristo? Ai, pastor, em nome de Jesus que eu vou conseguir isso. Em nome de Jesus que eu vou conseguir aquilo. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando em nome da obra, da vida, do caráter, da caminhada de Jesus, dos exemplos que Jesus nos deu. Isso é gramatical. Isso eu farei. Deixa eu te falar uma coisa. Lutero diz uma coisa que eu acho fantástica. Quem não for belo aos 20 anos, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não pode esperar ser tudo isso depois. Cara, essa peleja está ficando quase que insuportável. Essa peleja está se tornando, sim, sabe, uma agulha, um negócio esquisito. A oração tem se tornado até sufocante. Pai, faça de mim bonito. Ó, se tu não foi bonito até os 20, não espere isso. Não tem oração que faça alguém ficar bonito. Se não nasceu bonito, vai ter que gastar muito dinheiro. E o pior é que gasta muito dinheiro e a cara fica parecendo que... Você fala, rapaz, que susto. Meu Deus, o que é isso? Que é isso? Eu levei um susto agora, eu pensei que fosse uma pessoa, é um monstro que está aqui. Pare com essas orações. Abestalhada, como diz o piauiense. Você sabe que o contexto aqui do Evangelho de João é poderoso, né? Para a gente entender esse texto aí. Os judeus, esperando por Cristo, eles necessitavam de uma prova de que Jesus era aquele prometido no Antigo Testamento. E o Evangelho de João apresenta esse Jesus que age, que cura, que ressuscita. Mais do que em todos os outros evangelhos. Mas por quê? Paulo diz, os judeus precisam de sinais. Os gregos precisam de sabedoria. Os judeus precisavam de sinais. Porque senão eles não acreditavam que Jesus era o Messias.
Agora, não é pelo fato do Evangelho de João apresentar sinais que o nome de Jesus se torna uma varinha mágica. Não é pelo fato de Jesus ter trago sinais que o nome dele se torna uma varinha. Como se fosse uma pessoa que estivesse com a bola de cristal e tocasse. Tum, ou então um iPad, né? Touch. iPhone. Tim. Não. Não é isso. Milagres, ensinos, pregações, sinais realizados, revelando o poder divino, mas mostrando, acima de tudo, acima da cura e do milagre, que com certeza, nós precisamos. Eu preciso do milagre de Jesus Cristo. Eu visito hospitais, eu tenho sensibilidade. Talvez eu possa estar passando para vocês uma figura de um homem insensível. Você não me conhece. Quando você começar a andar mais de perto comigo, você vai saber. Mas acima da cura e do milagre, existe no texto do Evangelho de João a figura do eu sou. E se essa figura do eu sou não estiver acima da cura e do milagre, Jesus vai se tornar na sua vida um curandeiro. Jesus vai se tornar na sua vida um curandeiro. Ele vai se tornar na sua vida mais um profeta. Ele vai se tornar na sua vida mais um. E Jesus não é mais um. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que havia de vir. Jesus é aquele que levou sobre si a maldição eterna que estava sobre as nossas vidas. Ele não é curandeiro. O Evangelho de João nos ensina que Jesus se manifesta em curas e milagres, mas que Jesus se manifesta como eu sou. Ele se revela no Evangelho de João. O texto da palavra de Deus no capítulo 14 fala no contexto imediato do conforto que Jesus traz aos discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí no versículo 12 diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Significa dizer que eu peço no nome de Jesus, conforme a vida de Jesus, para que Deus seja glorificado. É o que Jesus nos ensina. Qual é o significado da oração feita em nome de Jesus? Primeiro, não é a varinha mágica. Segundo, ela tem um propósito. Que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que se nós fizermos um filtro de 100 orações que nós fazemos durante a semana, se passar uma, é muito. Porque eu digo para você que 99 das orações que nós fizemos não glorificam a Deus. As nossas orações são egoístas. As nossas orações são egocêntricas. As nossas orações não é para que Deus seja glorificado, mas é para que o nosso nome não seja difamado. As nossas orações não é para que Deus seja glorificado na minha vida, mas é para que a humilhação que eu passei dentro da minha casa seja revestida. É para que a minha vitória hoje tenha sabor de mel. Sabor de mel, sabor de mel. A minha oração é para que a minha vitória tenha sabor de mel. É para que a minha vitória triunfe. É para que a minha vitória humilhe a pessoa que está do meu lado. Eu quero te dizer uma coisa. Se a pessoa que está do seu lado tem mais capacidade que você, você não merece estar no lugar dela. Se o teu patrão tem mais capacidade que você, você não merece ter o lugar dele. Porque Deus seria injusto de arrancar a cabeça do teu patrão só porque você é o queridinho de Jesus.
Está cheio de crente que não gosta de estudar, que não gosta de se capacitar e fica orando: Deus, eu quero ser o cabeça no meu emprego. Vai se capacitar, vai estudar para um tempo, vai se especializar. Não jogue isso para o evangelho não, porque o evangelho não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Tira o evangelho dessa parada sua aí. Tira o evangelho dessa parada aí, que isso é uma lombra de gente que está lá na beira da cachoeira. Isso é uma lombra muito louca. Ó, o Juscelino está aqui. Um dia eu estava no estúdio com ele, o Juscelino ajudou a montar o estúdio. E a gente estava lá passando cola no estúdio. E estava ligado com ar-condicionado. E eu e o Juscelino lá, passando cola. E colando as placas de espuma acústica. Cara, daqui a pouco eu olhei para o Juscelino e falei: Juscelino, aquele professor é muito doido, né? Cara, que aula é aquela? Que cabra doido. Daqui a pouco o Juscelino estava olhando para mim assim, ó. Eu juro que se algum de vocês tivesse entrado naquele estúdio, vocês teriam dito: esses dois aí fumaram um baseado. O Evangelho de João, ele fala de homens que, por meio da graça, homens fracos, homens corrompidos como eu e você, encontraram a qualificação pela habitação do Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 20 diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meu querido, Jesus está no Pai, nós estamos em Cristo, e todos nós em Deus. Significa dizer que a minha oração tem que bater com aquele no qual eu estou. Eu estou em Cristo. Se a minha oração não bate com Cristo, é pá, pum. Pá, pum. Por que essa mensagem é a mensagem mais difícil de se pregar? Embora o texto pareça ser simples. Porque ela envolve as minhas necessidades. Ela envolve as minhas necessidades. Tudo que eu quero é viver imediatistamente. Tudo que eu quero é receber tudo agora. Um projeto de Deus de 30 anos, a gente quer que se cumpra em um ano. Pastor, Deus disse que tinha um lindo ministério na minha vida. É? Oh, que bonito, hein, esse lindo ministério. Você acha que esse lindo ministério que Deus tem na sua vida vai se cumprir em um ano? Se você viver até os 70 e você tiver 20, tem 50 anos aí do trabalho de Deus na sua vida. Essa mensagem é difícil porque ela trabalha o nosso ego. E o nosso ego é Nissim hoje. Coloquei, tirei. O nosso ego é inflamado porque a gente quer que aqueles que nos humilharam se arrebentem. Eu quero que aquele cara bata com a cara no chão e glorifique a Deus. Rapaz, como é que o cara vai bater com a cara no chão e vai glorificar a Deus? Primeiro, tem que levar o cara para o hospital. Essa mensagem é a mensagem mais difícil de ser pregada. Jesus vence a morte e a sepultura e deixa um legado para a eternidade. Nós iremos estender de eternidade a eternidade. Esse quarto evangelho une o nosso destino com o destino dos judeus. A ressurreição do Cristo encarnado e crucificado nos une. É o que Paulo diz a Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus. Meu querido, o evangelista João tinha um objetivo quando escreveu isso. É ensinar essa unidade com Cristo.
E nessa unidade com Cristo, nós temos que entender que a nossa petição não é uma varinha mágica. A nossa petição, ela bate com Cristo, porque se eu estou unido com Ele, eu tenho que andar colado com Ele, tenho que bater com Ele. Tem muitas pessoas do militarismo aqui, eu vou usar essa linguagem. No militarismo existe, né, como todo lugar existe, manuais que os termos que são usados em qualquer lugar e há uma identificação plena. Há um código de conduta que, estando em qualquer lugar do Brasil, o cara entende. Assim é Cristo. Nós estamos ligados a Cristo de tal forma que a nossa oração, ela chega, mas ela tem que codificar. Por que ela tem que codificar? Porque nós somos um com Cristo. Nós somos um com Cristo. Pastor, vamos para a prática agora? Vamos. Qual a implicação prática disso? A implicação prática disso é que você não precisa ficar preocupado. Somente ore. Somente ore. Não se preocupe. Ore. A sua oração, ela vai ser respondida se ela bater com o caráter de Deus. E se ela não for respondida, entenda o não de Deus. Ou ela pode ser respondida lá na frente. Aí você vai compreender melhor ainda o propósito de Deus. Eu sei que muitas pessoas aqui hoje se debatem. Como de vez em quando me debato também. Você acha que eu não sofro? Você acha que eu não sou tentado a pedir alguma coisa assim? Deus, vamos envergonhar fulano, Deus. Vamos colar junto, Deus, e vamos envergonhar fulano. Você acha que eu não sou tentado a isso, não? Fulano vai ver o que vai acontecer. Me humilhou. Acabou comigo, agora Deus, cola aqui comigo, Deus. Vamos dar um jeito nessa pessoa. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. As suas orações, as nossas orações, têm glorificado a Deus? Porque se elas não glorificam a Deus, não espere de Deus uma resposta. Se elas não glorificam a Deus, não espere de Deus uma resposta.